Cara, todo mundo te pergunta dessa história. Todo mundo me Eu achei que a gente fosse entrar nesse assunto mais tarde, mas Não tem como. não tem como. A gente pode entrar a qualquer momento. Se quiser guardar pra depois também. Vamos fazer agora, no meio e no depois- final. É ótimo. Com certeza. Quem quiser perguntar também, pode mandar. Cara, que doida que foi essa história, né? Muito doida. E Muito doida. foi você que começou a descoberta. Porque foi assim, né? Ela começou a aparecer, só que foi no interior mesmo, porque ela é de Taubaté. Ela chama Verônica, né? Coitada, perdeu a identidade, virou grávida de Taubaté num determinado momento. Aham. Porque era uma coisa bizarra mesmo, era uma barriga gigantesca. E ela apareceu na TV local, era na Globo local, na TV Vanguarda. E todo mundo viu aquela matéria, os jornais locais também. aí E todo já mundo- era uma matéria meio que pedindo ajuda? Não, não era. Primeiro era só era- dizendo que ela estava grávida Tá. de 4 meninas. Só isso. Aí todo mundo começou a ver, reproduzir a própria Globo em outros programas da casa. E aí a Record, Todo na mundo época, ficou que é onde eu sabendo. tava, todo mundo ficou sabendo, SBT, todo mundo começou a reproduzir o que era aquela história de uma mulher grávida de 4 meninas. Naturalmente. Naturalmente, barrigão. um barrigão gigantesco, né? E ela posava pra foto, fazia matéria, passeava, todas aquelas coisas que a gente viu que você pesquisar na internet você acha. E aí começou todo mundo a disputar quem vai levar ela primeiro para um programa. E, na época, eu estava no Hoje em Dia, programa ao vivo. E aí era a disputa, a tapa do Hoje em Dia com a Ana Maria Braga, quem ia levar. E ela foi no nosso. Foi. Só que aí... né? Você não imaginava que essa vitória fosse dar tanta história após, né? Gente, o Edu Guedes chorou. Chorou muito! Não foi pouco. Muito! Ele chorou. Porque era de chorar mesmo, era Era. de emocionar. Porque você falava, não é possível. Cara. Não, a gente levou médico, patrocinador, bancou, um monte de presente. Então, É. assim, foi uma coisa surreal. A pauta porque do programa nesse dia seria... Era ela. Era ela. Era Contar só a história ela. dela e dar Sim. presente pra ela. Sim, quartinho, 4, pensa. Caramba. A gente deu tudo pra 4. Fralda, quarto. Não era 5? Eram 4 meninas, Ah, 4 meninas. né? E aí, o que acontece? Acontece que na sexta-feira, ela ia na segunda-feira, a gente já tá com aquela pulguinha atrás da orelha de tá um pouco estranho isso aqui e tal. Fim de semana, fomos lá, fizemos matéria com ela. Quando ela chega na segunda-feira, meu diretor na época falou assim, olha, tá meio estranho, mas não sei, você tem essa desconfiança, não é melhor você conversar com ela? Falei, pra já. Falei, pode trazer aqui no meu camarim que a gente conversa. Aí ela chegou. Só que ela chega com no o seu filho- camarim. No meu camarim. Ela, o filho, o marido e um suposto enfermeiro. Eu digo suposto porque não era, né? Era um amigo Ah. dela, não sei de onde, mas era um amigo, que estava com um jaleco branco e acredito, um estetoscópio aqui no pescoço. Ok, entraram, eu fui, recebi super bem. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre maternidade, dei pra ela, autografei, conversamos e vai, e papo vem, papo vai. Primeira dica do livro. E não você? minta. Não minta! Sobre a gravidez. A você é a fofura em E pessoa. conversando e tal. E aí chegou num determinado momento e eu percebi que tinha algo estranho, por quê? Ela tava levantando e sentando Ai, naturalmente. Cris, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Não Acho vai? que É. Quem já ficou grávida não tem como, não tem cara. como. É isso Não que eu falava. tem. Gente, o pé, ele abre. Você começa a andar que nem Isso, pinguim. isso. Assim, ó. Exatamente. Não tem Aceita um como. café? Não tem, porque... Obrigada, muito obrigada. A Vai ficar grávida, na você não fala vamos, ela fala vamos. Não, nunca. É assim, né? Peraí. Você já começa, né? Ela tava com Mão de 4. pato vira, né? Você 4 começa- na barriga, Você imagina. já bota nas costas, pra dar aquele... Pra dar o suporte. É, pra dar o suporte. Aí você tenta, não vai. Aí você vai de novo, não é? É. Eu tive um. Eu tô Com 4, não dá, entendeu? Não fecha a conta. O pé tava perfeito. Sem Tava inchado. Nada de inchaço. O rosto? Nada. O peito tava bonitinho, tranquilo. Eu sou uma despeitada, né? Isso aqui é tudo enchimento. Quando eu fiquei grávida, né? Aquela coisa que você quer ficar depois, mas nunca Não vai ficar. volta. Você pode botar o que você quiser que não vai ficar. Beleza. E o dela tava tranquilinho, que nem o meu. Falei, opa, se eu fiquei... Tudo bem, cada organismo é um. a gente- Exatamente. Tudo bem, né? Mas essa coisa do levantar e sentar, aí eu falei, bom, chegou uma hora que não tinha mais como, o programa estava chegando o horário, eu vou ter que abrir o jogo. Falei para ela, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você não me conhece, eu não te conheço. A gente está se conhecendo aqui. Eu preciso dizer para você que, como jornalista, eu não posso levar uma mentira para o ar. Eu preciso que você me conte a verdade. Você está grávida? Porque para mim está difícil acreditar. Nossa, Você falou assim falei, mesmo. Falei na lata. Ai, meu Deus. Fechou o tempo.
fechou o tempo, ela já... Aí levantou rapidamente, eu vou embora, não sei o quê, começou a chorar, tal. E aí o marido ficou nervoso também, ela falava assim, bem que me falaram que não era pra vir aqui, que era pra ir na Ana Maria Braga. E eu falava pra ela, talvez fosse melhor, porque... A Ana Maria talvez não tivesse descoberto. ou teria também. Aí eu falei, olha... Talvez nem tivesse chegado nela. Eu falei, exato. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar. Porque realmente é sério, é grave. Então, assim, eu não posso afirmar... É a tua palavra, né? Eu falei, então eu preciso saber. Vamos fazer o seguinte... Você abaixa, porque ela usava aqueles vestidos de malha. Uhum. Você abaixa um pouquinho, eu vou ver a curvatura da tua barriga, eu vou ficar tranquila. Você não precisa ficar pelada aqui na minha frente. Se é isso, é constrangimento, porque minha barriga está deformada, porque parece que minha barriga está toda queimada. Dizia ela que a barriga estava muito deformada por conta da gravidez quádrupla. Aí ela falava assim, nem meu marido está vendo minha barriga. Desde que eu fiquei grávida, eu não tiro a roupa na frente dele. Ele não sabe como está minha barriga. Eu morro de vergonha. Só faz assim, eu juro, é só isso, só para eu ficar tranquila. Ele também estava enganado? Ou era a família que estava... Eu não sei até hoje. Ah. Eu não sei até hoje É se porque é ele muito sabia, doido ali, né? Porque A postura dele pós é muito doida também. É muito doida. Então, assim, eu não sei te dizer até hoje o que levou a isso e quem sabia. Uhum. O amigo sabia. Porque Sim. ele estava de enfermeiro e não era. Sim. Porque na hora do pega pra capar... Ah, isso é muito maravilhoso. Não, ele era... A figura era muito maravilhosa. Se eu soubesse desenhar... Na hora que ela começou a ficar nervosa, eu tô passando mal, eu quero ir embora, tal. Eu olhava pra ele e falava assim, ajuda! Porque ele era enfermeiro, Vai passar mal, né? A grávida vai Ele passar fazia mal? assim pra tentar tirar isso. Ele não sabia o que fazer com aquilo na mão, coitado. E eu falava, ajuda. Aí quando eu percebi que não era, aí eu falei, chama o bombeiro, pelo amor de Deus, que ela tá passando mal. Aí ela não queria que ninguém tocasse nela. Ficou um clima pé. Aí o menino começou a chorar. Aí no que o filho começou a chorar, aí eu murchei. Falei, eu não vou mais entrar. Até porque eu não podia afirmar que ela não estava grávida. Porque Claro. ela poderia estar grávida e estar colocando um enchimento ali para dar uma valorizada na barriga. Às vezes ela podia estar grávida de um e Exatamente. queria falar que eram 4. Podia não ser do marido? Podia. Podia ser uma história fantasiosa para desviar do Aham. assunto. Eu comecei a viajar. Falei, o que está acontecendo aqui? Então, o meu medo era, ela tá grávida, ela tá passando mal, o menino tá chorando e eu tô sendo a vilã. Parei por aqui. Chamei a direção, falei, olha, temos esse cenário. Eu desconfio. Não sei se vocês querem levar ao ar. E aí eles falaram, não, vamos acreditar, vamos ajudar. E aí, enfim, se ela tá dizendo, ela tem documentação, e ela tinha. Ela tinha ultrassom, ela tinha atestado médico, ela tinha tudo. Só que era tudo falso, ela tinha roubado de outra pessoa. Não acredito. Ai, meu Deus. Entendeu? Meu Deus. Aí é que tá a questão. E aí ela entrou no ar, Edu chorou, foi aquela coisa toda. Você não entrou nesse momento? Eu demorei pra entrar, porque eu não tava pronta. Tinha chegado, não tinha me maquiado, não tinha me arrumado e eu tava... Você ficou conversando com eu ela. tava pé da vida, porque eu não queria entrar. Falei, beleza, vamos lá, vamos ser profissional, porque é isso, a gente é operário da TV, tem que entrar e fazer. Aí fui e me arrumei. Mas quando eu entro, a cara dela do meu lado é totalmente de, eu quero te matar, né? Ela tá no constrangimento. E eu fico imaginando a cabeça dela naquele momento. Sim. Porque assim, ela vai me desmascarar agora. Exato. Ao vivo, ela tava com medo disso. Então era um constrangimento, ela e o marido. E aí quando o Edu começa a chorar, vem cozinhar comigo, aquela coisa toda, eles deram uma relaxada. E eu fiquei quietinha. Falei, não vou falar nada, né? Fica tranquila. Eu falei pra ela, falei, não vou falar nada do que aconteceu no camarim, fica tranquila, segue o jogo. Porque agora já não é mais problema meu. Sim. E foi. Só que o Michael Kerr, que é repórter do Domingo Espetacular, estava acompanhando os bastidores, porque ele tinha feito a matéria com ela e estava acompanhando para fazer outra para o domingo. E no que ele estava esperando ali, quando ela foi embora, eu falei para ele... Nisso ela ganhou todos os presentes, ganhou Ganhou tudo. tudo. Fralda, Foi. roupinha, Fralda, berço, que tudo. tinha o patrocinador do programa que era de fralda. Foi embora berço, carregada. brinquedo, carregada. Falei para ele... Eu lembro da cena Eu dos também presentes. lembro. Você lembra? Eu lembro Claro, também, eu era foi- criança. Não, Foi muito marcante E na aquilo. época, eu ainda falei, assim, com o departamento comercial, eu falei, vocês vão querer dar mesmo patrocinador em jogo, tudo? Não, porque assim, a nossa é a boa-fé. Se a dela não é, Exato. a gente tá fazendo o que a gente pode Exato. para ajudar. Exato. E aí eu entendi isso também. Eu falei, vamos junto. Aí eu falei para ele, falei, você vai voltar para Taubaté com ela? Vai investigar, porque tem boi na linha aí. Tem alguma coisa errada. Ah, porque ele ia levá-la embora. ele ia junto. Ele ia acompanhar o dia dela para fazer a matéria para domingo. Dito e feito. No meio do caminho, cadê a mulher? Ela já
Pirulitou. Aí ele falou... Peraí, no meio do caminho, como? Como assim? Eles voltando pra Taubaté, Ah. ela já, quando Despistou? chega na cidade, ela já some, despistou. Aí ele já perdeu ela. Aí ele falou, tem alguma coisa errada. Aí ele começa a ir atrás. E aí ele vai descobrir que o médico não era o médico, que o exame não era dela. E aí, no mesmo dia, eles já levam uma matéria ao ar dizendo que era falso. Meu Deus. Entendeu? Cris Flores, FBI, Cia, Sherlock Holmes. Entendeu? Mas assim, é porque eu ainda tinha um receio que ela poderia estar grávida. Porque se eu Sim. soubesse que não... aí... Aham. E era Ia o quê? dar uma chacoalhadinha naquela barriga. Aquilo era um balão? Não sei até hoje. Não sei até hoje. Eu acho que balão não era, porque senão tinha estourado. Mas eu imagino que era pano, que era Sim. muito pano ali. Travesseiros, Dentro de uma almofadas. barriga falsa ali, mas era molinha a barriga. Isso eu vi porque eu encostei. Ah, você chegou a botar a mão. tá. É, sem, meio escondida, sem Tipo, pus. oi, querida. É, não tinha uma agulha. Mas o dedinho eu pus. Mas era alguma coisa fofinha. Era alguma coisa molinha, assim, sabe? Mas era gigantesca. Meu E um petico? Deus. Petico, que é E difícil. o rosto normal. Normal, o braço normal, mão normal, pé. É duro também, porque assim, quando a gravidez é trigêmeos, quadrigêmeos, a gente sabe que as crianças nascem menores e a barriga não Isso. fica 4 vezes o tamanho de uma barriga de grávida. E não, e fora que geralmente nasce até prematuro, porque é gravidez de risco e tudo sim. mais. E ela agindo normalmente. Eu falei, gente, é um fenômeno, né? E aí teve o lance das câmeras, né? Que pegava, tipo assim... Eu não lembro exatamente, mas um mês antes não tinha nada e 3 meses antes não tinha nada. E aí, de repente, do dia pra noite, pá, Deu um surgiu boom. É. Exatamente. Deu esse boom. Então, ninguém entendia, né? Até a turma da cidade já não entendia tal, mas ela voltou e continua até hoje lá. É, você tem notícia recente dela? Meu Deus, em primeira mão. Você pode contar? Eu tenho, porque depois a gente tem uma pessoa em comum que conversa com ela até hoje. Edu que conversa Guedes. também. Não, é o Edu. Que virou padrinho das meninas. São crianças fáceis de ser padrinho. Você não precisa dar presente de É Natal, verdade. só visitar. Mas você sabe que todo ano o pessoal comemora, né? No Twitter, nas redes sociais. é? Aí Aniversário. Me marca, fala, vamos comemorar o aniversário das gêmeas. É verdade. É verdade. A gente precisa fazer uma festa física. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos, que Vamos dia fazer. que é? Tem o dia do nascimento, Tem até é um isso? podcast que é Filhos da Grávida de Taubaté. Tem, é maravilhoso. É maravilhoso, né? Eles são maravilhosos. Mas eles comemoram o dia... É o dia que foi descoberto? É o dia o quê? Qual é a data que se comemora? Eu não sei ao certo, mas a gente descobre. Descobre a as que a gente vai fazer uma gente festa. pode comemorar qualquer dia, né? Porque, né? Mas conta aí. É bom. conta. Então, ela continuou na cidade, a vida dela virou um inferno Claro, completo. imagino. Não, e ela trabalhava numa escola. Ah, meu Deus. Você imagina a situação? E ela não queria devolver os presentes, nada. Foi duro pra pedir de volta as Devolveu coisas, tudo. entendeu? Devolveu, mas num primeiro momento não queria não, entendeu? É das Mas minhas filhas, devolveu, ué, né? Meu E aí a Deus. vida dela virou um inferno mesmo. Enfim, mas ela continuou lá. Enfim, depois ela teve uma loja de artigos religiosos, se eu sei. Chegou a fazer uma viagem, enfim. Né? Entendi. Enfim. Mas é legal que essa pessoa que fez a intermediação... Eu não falei com ela diretamente. A gente falou via essa pessoa. Eu mandei recado e ela mandou recado. Sim. E aí ela falou que tudo bem entre a gente, porque assim, é uma relação meio de amor e ódio comigo. Às vezes dá um pouquinho de raiva, às vezes um pouquinho de amor. Mas assim, ela disse que entende o que aconteceu, que na verdade eu fui a única pessoa que teve coragem de falar na cara dela o que todo mundo estava achando. Então eu tinha um mérito por isso. Então ela me respeitava por isso. Ficou triste com toda a repercussão de ter virado chacota, mas depois também ela entendeu que é melhor ser uma chacota do que, né, ter virado um... Crime. Exatamente, Uhum. né? É melhor levar pra brincadeira, você sabe. Aham. Melhor virar meme, né? Melhor. É melhor... Meme, Si mesmo. meme não dá prejuízo, né? Exatamente. E estamos estudando aí um momento de reencontro, assim, da gente sentar, se ver, conversar. Apaziguar, pelo É. menos. Não teve um programa que tentou ir na casa dela? Teve. Falar de você Teve. e o marido não recebeu muito bem? Exatamente, porque eles têm trauma disso, né? Claro, O que é. pode acontecer agora, porque agora a vida tá tranquila. Eles estão conseguindo viver. Sim. Entendi. Mas tem filho, eles têm negócio, entendeu? Uhum. Então, eles querem meio que esquecer isso. Mas não tem como.
né? Não tem como. Então, ela me respeita. Então, às vezes, ela fala, mas tem que ficar falando desse assunto o tempo inteiro. Eu falo, gente, mas é o que eu falei, Você né? que caçou sarna pra se coçar. As pessoas perguntam, faz parte da minha vida também. Eu sei que a história é dela, mas num determinado momento dessa história dela, um capítulo eu tô dentro. E é impossível não falar sobre isso. Claro. As pessoas têm curiosidade. Porque é um evento. Sim. Foi um ponto, assim, marcante da sua história. Imagina uma história que tava comovendo um país inteiro. Sim. E que foi você falar, calma. Será? Vamos conversar. Não é bem assim, né? Então, mas eu tenho dó. O que teria acontecido? Eu tenho pena porque eu tenho certeza que alguma coisa moveu para que ela fizesse isso. Eu não acho que foi assim, tipo, hoje eu acordei grávida de quadrigêmeas. Não foi isso. Alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho. Algum motivo sério ela teve. Eu acho que foi alguma coisa séria. Um desespero. Talvez. Mas financeiro, espiritual. Disso ela nunca falou? Nunca. Do motivo? Nunca mais ela falou com a imprensa, nunca mais ela falou com ninguém. E ela fala com essa pessoa que a gente tem em comum, desabafa bastante e... Enfim, ela diz que ainda para ela é muito difícil falar sobre isso. Imagino. Mas a história é outra, entendeu? Não é simplesmente uma pessoa maluca que resolveu botar uma barriga. O que teria acontecido Tem se você uma não questão, desconfiasse? né? Porque Pois é. ia pra frente Em algum até momento- o 9º mês. Pois é, Né? gente. E aí ela teria, Como que ela vai ter que arrumar 4 bebês? teria Né? que fingir que perdeu? Como, né? Como Porque no com hospital, aquele tamanho é? de barriga eu já tinha, né? Eu não sei como é que Nossa. seria. Seria, né? É. Alguma coisa ia acontecer. Você Então, poupou ela do no trabalho. fim, acho que sim. Vamos pensar por aí, Vamos né? pensar por Assim eu esse fico lado. mais Mas tranquila. Taubaté também Mas eu depois fiquei com muita teve... culpa também. Eu fiquei. Fiquei com muita culpa. Pelo que porque- aconteceu com a vida dela depois? Porque eu fiquei com dó. Eu acho que é isso. Eu fiquei com pena, assim. Puxa, uma família que teve a vida... Não fui eu que causei, mas eu me senti culpada de ter participado disso de alguma maneira, sabe? Falei, meu Deus do céu, se eu tivesse forçado a barra para não entrar no ar, sabe? Mas, independente de ser ali ou não, Se não já fosse- estava rolando. Ia ser em Sim, outro lugar, sim, ia ser em algum sim. momento, né? Mas, enfim, eu já pedi perdão, ela também, já tá tudo bem Fica em nesse paz, sentido. você fez seu mas papel. eu sou louca para encontrar, para poder olhar no olho e entender. Sim. Só entender que a história. aconteceu. Você é Exatamente. jornalista, é É. tudo que você quer. Tem a curiosidade É, também. tem que ter um desfecho, né? E a Não, curiosidade também. de verdade, eu acho que ela deu sorte de estar ali com você. Porque poderia, como você falou, assim, como ela disse, né, que se tivesse ido pra Globo e tal, tivesse passado com a Ana Maria, talvez a coisa não tivesse se resolvido tão Talvez. facilmente assim, sabe? Então, acho que ela deu sorte também de estar com você, de ser uma pessoa que jogou limpo com ela, da Sim. maneira mais, assim... Tentei o melhor possível. Você do teve se que dizer uma apresenta- coisa que não era fácil, é. mas a coisa mais doce possível pra, né? Você tem uma doçura pra lidar com essas situações. Obrigada. E aí depois-